Porque olha só, o setor de serviços caiu 1% em junho. A queda foi puxada pelo comportamento mais fraco das atividades de transportes e de comunicação e informação. É a pior taxa para o mês desde 2015, com recuo nas 5 atividades pesquisadas. E como a indústria e o comércio, o setor também fechou o segundo trimestre no vermelho. Sobre isso a gente fala agora com o Victor Pagani, supervisor do escritório do Diese em São Paulo. Oi, Victor, tudo bom? Oi, Thalita, tudo bem? Resultados negativos eram esperados e o que isso significa em relação ao desemprego no país? Tá. Já era esperado um resultado negativo, mas o resultado veio pior do que se esperava, né? Então, já se esperava um resultado ruim, mas ele veio uma queda ainda maior do que estava previsto, né? Isso mostra que a economia pode estar entrando numa recessão técnica, né? Então, entrando no segundo trimestre com queda do PIB, né? Então, mostra uma desaceleração da economia e é muito preocupante porque o setor de serviços era o que ainda não estava tendo uma queda tão grande, né? Ainda tem alguma capacidade de gerar emprego. Então, quando os serviços mostram esses resultados, a perspectiva não é boa, né? As projeções do PIB, que já estavam abaixo de 1% para 2019, já começam a ser revistas e já há analistas indicando um crescimento inferior a 0,5% nesse ano de 2019, né? Então, nós vimos a economia andando de lado, né, sem dinamismo, e claro que isso reflete no mercado de trabalho, né? Então, nós vimos o mercado de trabalho gerando empregos no setor de serviços, mas gerando empregos de baixa qualidade, né? A gente viu muitos empregos nessas modalidades precárias de contratação, então cresceu terceirização, cresceu jornada parcial, cresceu o trabalho intermitente e as remunerações também abaixo do que as que estavam sendo pagas para quem foi demitido, né? Então, quem está sendo admitido está ganhando menos do que quem foi desligado. Sim, o governo não tem anunciado muitas medidas, mas teve essa questão da liberação do FGTS, a própria reforma da Previdência aprovada na Câmara. Tudo isso, de alguma forma, tem impacto na economia? Ou porque o que se vê são números cada vez piores? A reforma da Previdência, né, se apostou muito que com a aprovação a economia voltaria a crescer. A gente sabe que isso não é assim, né? Eles apostam muito na retomada da confiança dos investidores, mas isso é um processo mais de médio e longo prazo, né? E depende de um reaquecimento do mercado de trabalho para que haja demanda, para que leve as empresas, né, a investirem. A medida da liberação da FGTS, ela tem um resultado, deve dar algum resultado positivo momentâneo, né, porque é uma injeção de dinheiro, aumenta a demanda, as pessoas compram uma coisa ou outra, mas a gente sabe também que boa parte desses recursos vai ser utilizado para pagamento de dívida. Então, vai voltar para o setor financeiro, né? E a gente sabe também que esses recursos, o FGTS é o fundo público responsável pelo financiamento de longo prazo dos investimentos em habitação popular, principalmente, né, mas também infraestrutura, saneamento básico. Então, isso pode ter um efeito momentâneo positivo, alguma coisa no serviço, no comércio, talvez chegue até a indústria, mas o setor da construção, por exemplo, que é um setor que emprega bastante, vai ter seu financiamento restringido, né? Então, é um alívio momentâneo, mas não é algo sustentável, não é algo consistente para a retomada da atividade econômica. Sim. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.